Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um vídeo do canal e esse é um dos vídeos com um tema que eu falei que iria ter no vídeo anterior. E agora é sobre alusões históricas, para você usar na sua redação do Enem e saber como usá-las, porque tem alusões que você pode usar para vários temas. Então eu vou falar aqui alusão e qual tema que dá de você usar essa alusão, né? Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer outra página do Instagram que é parceira do nosso canal, é a página Enem Quiz. O link vai estar na descrição para você seguir essa página. É super bacana, trata do Enem em geral, apresenta várias atividades e vários quiz para você aprender sobre outras matérias e fala sobre redação também. E agradecendo também a página que já é parceira do canal, é a redação, PL _ redação 1000, também vai estar aí na descrição para você seguir a página. Vamos começar o vídeo. Eu ia fazer o vídeo hoje falando no início sobre as 5 competências que o corretor da redação segue, e esse vídeo, que é sobre alusões históricas, a alusão histórica cabe na competência 2, que é a competência de você argumentar utilizando meios de outras áreas. No caso, a alusão histórica é meio da história. Então, vamos começar o vídeo. Eu vou deixar para gravar isso em outro vídeo, porque vai ficar muito grande. Eu falar sobre as 5 competências, são muito grandes. E primeiro você precisa saber que a alusão é quando você faz uma referência a alguma coisa. Quando você coloca uma alusão histórica na sua redação, você está fazendo referência a um acontecimento histórico. E isso você pode perceber depois de pesquisar em muitas redações notas 1000, que isso está muito presente na maioria das redações notas 1000, na maioria das redações que atingiram a nota máxima. Eles fazem referência ou a uma citação de um filósofo, ou a alusão histórica, que está muito presente. Eu, particularmente, gosto muito de usar a alusão histórica. E só para finalizar, sobre o que é a alusão histórica, que algumas pessoas ainda não sabem, isso serve para enriquecer o seu argumento. Se você faz referência a alguma coisa, você está querendo dizer que o seu argumento é válido, que o corretor da redação vai acreditar em você, no que você está argumentando na redação. Agora vamos começar com o primeiro assunto. A primeira alusão histórica é a crise de 1929. A crise de 1929 aconteceu nos Estados Unidos, porém abrangiu por uma crise tão grande que abrangiu o planeta todo. Essa crise, vou explicar um pouco do assunto e vou falar sobre quais temas você pode argumentar utilizando esse assunto. Essa crise começou quando os Estados Unidos começou a produzir bastante. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a ganhar muito dinheiro. Suicídio e saúde mental, você pode falar sobre esse assunto, porque quando aconteceu essa crise, muitos empresários e até muitas pessoas que já eram do ramo do empreendedorismo começaram a entrar em depressão, porque estavam perdendo dinheiro, estavam acostumados a ganhar dinheiro, né, com os Estados Unidos faturando muito, e quando acontece uma crise, eles começam a entrar numa depressão, e aconteceu milhares de suicídios. Muitos empresários começaram a dar tiros na cabeça, ou sei lá, qualquer forma de suicídio aconteceu nos Estados Unidos, e você pode utilizar essa alusão histórica como argumento para a redação sobre saúde mental ou suicídio. O outro tema que você pode falar sobre esse assunto é a pobreza. Muitas pessoas começaram a ficar pobres e passar muita fome. A grande quantidade de pessoas que ficaram na margem de pobreza. Outro tema que você não cansa de estudar na história é Revolução Industrial. Bom, ela começou na Inglaterra e depois ela começou se espalhando por todo o mundo. Foi uma grande mudança, por isso o nome Revolução. E como toda mudança tem sua consequência, tem os seus acontecimentos, não só na Inglaterra, como começou, mas durante todo o mundo. Para falar sobre esse tema, você pode falar sobre trabalho escravo. Durante a Revolução Industrial, aconteceram que as pessoas, os trabalhadores, eles não recebiam, não tinham seus direitos, né? Então era um trabalho escravo, trabalhavam muito durante o dia, muitas vezes trabalhavam 18 horas por dia e praticamente não dormiam, não recebiam hora extra e não tinham carteira de trabalho, né? Não tinham um salário fixo.
ou seja, eram que a mão de obra deles era mais valorizada do que os seus direitos, os seus lados humanos. Outro ponto para falar sobre a Revolução Industrial é o meio ambiente, mudanças climáticas, já que quando veio a Revolução Industrial, o meio ambiente sofreu sim com as revoluções, com essa revolução, com a mudança do clima em relação às indústrias. Bom, e tem a ditadura militar. A ditadura militar foi um golpe militar que aconteceu em 1964 aqui no Brasil com o intuito de impedir as manifestações populares. E como todo mundo sabe, esse não foi um período fácil. Aconteceram muitas pessoas ficaram em restrição de, por exemplo, de ficar na rua ou de ir no comércio, por exemplo, coisas simples, mas que na época eles não tinham liberdade para fazer. E um tema para falar sobre isso é direito de liberdade, liberdade de expressão. Você pode utilizar esse assunto da história para falar sobre liberdade de expressão, já que as pessoas na época não tinham liberdade para sair, tinham um determinado tempo para ficar na rua, uma hora, tinha uma determinada hora, por exemplo, até 6 horas eles tinham que ficar na rua. Se eles fossem encontrados na rua depois desse horário, as pessoas sofriam por não respeitar esse tipo de regra. E agora um assunto que eu gosto muito de falar é a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ocorreu em janeiro de 1808, quando Portugal estava prestes a ser invadido por Napoleão Bonaparte pelas tropas francesas. Então a corte portuguesa, o reino, veio para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, o que trouxe muitas inovações. Você pode falar sobre inovação, trouxe cultura. Eles queriam transformar o Rio de Janeiro como se fosse uma nova cidade da Europa. Trouxeram, podemos dizer, muitas inovações, trouxeram museus, trouxeram universidades. O Banco do Brasil foi criado naquela época. E, além do que, você pode falar sobre favelização, já que naquela época, como eles expulsaram todas as pessoas, vamos dizer, de baixa renda ou as consideradas pobres dos centros das cidades, então as pessoas não tinham mais onde morar, elas foram para os cortiços, foram para os morros, então surgiram naquela época as favelas, o que ainda existem até hoje. E você também pode falar, né, como eu já falei, sobre a educação. A educação nessa época, como Portugal veio para o Brasil, eles quiseram trazer algumas coisas super importantes como universidades. Nessa época cresceram as universidades, foram criadas as universidades. Então, você pode falar sobre a educação, a economia também, já que o Rio de Janeiro começou a crescer muito disparadamente. Nessa época o Brasil começou a desligar um pouco sua dependência, já que as coisas começaram a acontecer dentro do Brasil, não precisaram ser acontecidas lá em Portugal. E esse é uma boa alusão para falar sobre esse tema, né? Eu acho que é isso. Falei bastante. E por hoje é só. Eu agradeço muito quem assistiu esse vídeo até o final, quem está comigo, quem se inscreveu no canal. Manda esse vídeo para seus colegas, manda o vídeo para a sua turma, para o seu grupo da turma, porque é um vídeo muito importante, a alusão histórica. Enriquece muito a sua redação. Agradeço muito as visualizações de vocês e um beijão. Tchau.